Minha namorada. Já sabia de coisas que eu nunca contei. Eu percebi que minha namorada sabia demais quando ela começou a reagir a coisas que eu só tinha pensado. No começo parecia cuidado. Ela sempre foi atenta, percebia detalhes, mudanças de humor, pequenos sinais. Então, quando ela acertava algo, eu achava normal. Você está estranho hoje, ela disse uma vez. E eu estava. Mas não tinha falado nada. Só pensei em algumas coisas durante o dia. Só cansado, respondi. Ela me olhou por alguns segundos. Não é só isso. Eu ri de leve. Você sempre acha que tem algo a mais. Ela não insistiu, mas aquele olhar ficou, como se ela soubesse. E aos poucos isso começou a se repetir, com mais frequência, com mais precisão. Uma noite eu estava no sofá, mexendo no celular, conversando com uma colega de trabalho. Nada demais, assunto profissional. Mas, no meio da conversa, minha namorada saiu do quarto e disse: Você anda falando bastante com ela, né? Meu corpo travou. Com quem? Ela cruzou os braços. A menina do seu trabalho. Aquilo foi específico demais. A gente trabalha junto, respondi. É normal. Ela deu um meio sorriso. Sei. A forma como ela falou não parecia dúvida. Parecia confirmação. Mas eu ignorei. Não tinha nada de errado. Não tinha motivo para discussão. Até que, alguns dias depois, aconteceu algo pior. Eu estava pensando em terminar. Não por causa de outra pessoa, mas porque a relação estava ficando estranha, pesada, com essa sensação constante de estar sendo analisado. Mas eu não tinha falado isso, nem dado sinais claros. Era algo interno, algo que eu ainda estava processando. Naquela noite, a gente estava jantando em silêncio. E do nada ela disse: Se você está pensando em terminar, fala logo. Meu coração disparou. O quê? Ela me encarou, direto. Eu sei que você está pensando nisso. Aquilo não era intuição. Era específico demais. Eu não falei isso, respondi. Ela inclinou a cabeça. Mas pensou. O ar ficou pesado. Como você sabe disso? Perguntei. Ela não respondeu na hora. Só continuou me olhando. Eu sinto, ela disse. Mas aquilo não fazia sentido, porque não era sensação. Era afirmação. Isso não é sentir, eu disse. Isso é saber. Silêncio. E naquele momento, algo começou a se formar na minha cabeça. Um padrão. As adivinhações, as reações antecipadas, os comentários certeiros. Tudo muito alinhado. Perfeito demais. Você mexe no meu celular? Perguntei. Ela franziu a testa. O quê? Você vê minhas conversas? Minhas anotações? Alguma coisa minha? Ela ficou em silêncio. E aquilo foi suficiente. Você está fazendo isso? Eu disse. Ela desviou o olhar. Não é assim. Aquilo confirmou. Então como é? Ela respirou fundo. Eu só queria entender o que estava acontecendo. A mesma lógica, a mesma justificativa. Então você invade? Perguntei. Eu não invadi. Você deixou aberto várias vezes. Eu só... Olhei. Olhou. Como se fosse algo pequeno. Como se não fosse uma escolha. Há quanto tempo? Perguntei. Silêncio. Desde quando você acha que eu estou estranho? Ela disse. Aquilo não era resposta. Era um período. Um padrão. Então você está acompanhando minha vida sem eu saber? Ela levantou os olhos. Eu estava tentando salvar a gente. Salvar. A palavra veio pesada, mas errada. Porque aquilo não salvava nada. Aquilo destruía a confiança. Você percebe o que isso é? Perguntei. Ela não respondeu. Você não está tentando salvar. Você está tentando controlar. Silêncio. Pesado. Ela não negou. E foi aí que tudo fez sentido de um jeito que eu não queria. Ela não estava conectada. Não estava sensível. Ela estava acessando coisas que eu nunca escolhi compartilhar, lendo pensamentos que estavam escritos em mensagens ou anotações,
ou qualquer espaço privado que eu tinha. E pior, usando isso para agir como se fosse natural, como se fosse só percepção. Você me testava? Perguntei. Ela hesitou. Às vezes, aquilo me deu um nó no estômago. Você falava coisas para ver se eu confirmava? Ela assentiu de leve. Eu queria ver se você era sincero. A lógica era clara e completamente quebrada. E você acha que isso cria sinceridade? Perguntei. Ela não respondeu, porque não havia resposta boa. Isso cria medo, eu disse. Cria distância. Cria exatamente o que você estava tentando evitar. Silêncio. E pela primeira vez, ela parecia perceber isso. De verdade. Eu só não queria ser pega de surpresa, ela disse. A frase saiu baixa, mas sincera. E ali estava o ponto central. Não era sobre mim. Era sobre o medo dela, de não saber, de não controlar, de não antecipar. E por causa disso, você fez exatamente o que destrói qualquer relação, respondi. Ela ficou em silêncio, sem defesa, sem justificativa. E naquele momento eu entendi algo que mudou tudo. O problema não era só a invasão. Era o motivo por trás dela, porque quando alguém precisa acessar sua privacidade para ter certeza de algo, essa pessoa já não confia mais na relação. Confia só no que consegue descobrir sozinha. E a partir daí, não importa o que você diga, porque a verdade deixa de ser o que você compartilha e passa a ser o que a outra pessoa encontra sem você saber. Depois que ela admitiu que só olhava, o silêncio ficou insuportável. Não era mais dúvida, era confirmação. E, pior, normalização. Porque na cabeça dela, aquilo ainda parecia algo menor. Você está lendo minhas coisas sem eu saber, eu disse. Ela respirou fundo. Eu não via como algo tão grave assim. Aquilo me atingiu de um jeito diferente. Porque não era só o que ela fez. Era como ela via aquilo. Não é grave? Perguntei. Você está dentro da minha privacidade sem eu permitir. Ela cruzou os braços. Você deixou aberto. A frase veio rápida, defensiva, automática. E naquele momento, tudo ficou ainda mais claro. Então, se está acessível, você acha que tem direito? Perguntei. Ela não respondeu, mas não negou. Isso não é sobre acesso, eu disse. É sobre escolha. Você escolheu entrar. Silêncio. E continuou entrando. Ela desviou o olhar. Eu só queria entender o que estava acontecendo com você. E por que você não perguntou? Retruquei. Porque você não fala tudo, ela respondeu. A resposta veio na hora, como se já estivesse pronta. Ninguém fala tudo, eu disse. Isso não dá direito de invadir. Silêncio. Eu precisava de certeza, ela disse. De novo. A mesma palavra. Certeza. Certeza de quê? Ela hesitou. De que você não estava me escondendo algo sério. Aquilo soava como preocupação. Mas na prática, era desconfiança. E você acha que encontrou certeza assim? Perguntei. Ela não respondeu, porque no fundo, ela sabia. Você encontrou pedaços, continuei. Conversas fora de contexto. Pensamentos soltos. Ideias que nem estavam decididas ainda. Ela ficou em silêncio. E usou isso para formar uma versão de mim, eu disse. Sem eu saber, sem eu participar, sem eu poder explicar. Silêncio. Pesado. Quando você falou que eu estava pensando em terminar, continuei. Você já sabia. Ela assentiu, de leve. Você leu alguma coisa? Ouviu algum sinal específico? E decidiu trazer aquilo como se fosse intuição. Ela respirou fundo. Eu vi uma anotação sua. Meu estômago apertou. Anotação? No seu bloco de notas. Aquilo me deu um frio imediato. Porque era algo totalmente privado. Não era conversa.
Não era mensagem, era pensamento. Você leu minhas anotações? Perguntei. Ela não respondeu, mas o silêncio confirmou. Você percebe o nível disso? Eu disse. Isso não é mais dar uma olhada. Isso é entrar na minha cabeça, sem permissão. Ela ficou parada, sem reação. Aquilo não era uma decisão, continuei. Era um pensamento. Algo que eu estava tentando entender. E você pegou aquilo e transformou em certeza. Silêncio. Eu achei que você já tinha decidido, ela disse. Porque estava escrito. Eu balancei a cabeça. Nem tudo que está escrito é uma decisão. Às vezes é exatamente o contrário. É dúvida. Ela ficou em silêncio. E pela primeira vez, parecia realmente abalada. Eu não sabia, ela disse. Agora sabe, respondi. Silêncio. Você percebe que, a partir disso, eu não tenho mais espaço? Continuei. Ela levantou os olhos. Como assim? Eu não posso pensar. Não posso escrever. Não posso conversar com alguém. Sem o risco de você acessar aquilo e tirar uma conclusão. Silêncio. Isso não é relação, eu disse. Isso é vigilância constante. Ela engoliu seco. Eu não queria que fosse assim. Mas foi, respondi. E aquilo não era acusação. Era fato. Você não me deu a chance de ser sincero, continuei. Porque você já estava operando com informações que eu nem sabia que você tinha. Ela ficou em silêncio. E agora não era defesa. Era impacto. Quando você me testava, eu disse, você já sabia a resposta. Ela assentiu de leve. Eu só queria ver se você ia falar. Então você criou um jogo, respondi. Onde eu sempre estava em desvantagem. Silêncio. Pesado. Porque você sabia coisas que eu não sabia que você sabia. Ela passou a mão no rosto, visivelmente desconfortável. Eu não pensei nisso assim, ela disse. Mas é assim que funciona, respondi. E naquele momento, algo mudou. Não na situação, mas na percepção dela. Porque finalmente ela estava vendo o todo, não só a intenção, mas o impacto. Eu passei do limite, ela disse. A frase veio baixa, mas completa, sem justificativa, sem defesa. Aquilo foi a primeira coisa realmente diferente desde o começo. Passou, respondi. Silêncio. E agora? Ela perguntou. A pergunta ficou no ar, pesada, porque não tinha resposta simples. Eu pensei por alguns segundos. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu não estava só reagindo. Eu estava decidindo. Agora, eu não confio em você do mesmo jeito, eu disse. Ela fechou os olhos por um segundo, mas não contestou. E isso não volta rápido, continuei. Nem com promessa, nem com explicação. Silêncio. Então o que eu faço? Ela perguntou. A voz agora era diferente, menos segura, mais real. Para, respondi. Ela franziu a testa. Para o quê? Para de tentar controlar tudo. Para de tentar saber tudo. Para de invadir. Silêncio. E começa a lidar com o fato de que você não vai ter certeza de tudo. Ela ficou quieta, porque aquilo era exatamente o que ela não sabia fazer. Eu não sei se consigo, ela disse. E pela primeira vez, aquilo soou honesto. Não como desculpa, mas como limitação real. Então você precisa aprender, respondi. Silêncio. E naquele momento, eu percebi algo que não estava claro antes. O problema não era só o que ela fez, era o que ela acreditava. A ideia de que, sem controle, não existe segurança. E quando alguém vive assim, não importa o quanto você explique, ou o quanto você seja transparente, porque no fundo, essa pessoa não está tentando confiar, está tentando eliminar qualquer risco.
Mesmo que, para isso, precise atravessar limites que deveriam ser inegociáveis. Depois que eu disse que não confiava mais do mesmo jeito, a gente ficou em silêncio por um tempo. Mas diferente de antes, não era um silêncio pesado. Era um silêncio definitivo, como se algo tivesse sido claramente estabelecido. Eu não quero que isso acabe assim, ela disse. A frase veio baixa, sem força, mas sincera. Eu respirei fundo antes de responder. Não é sobre acabar agora. Ela levantou os olhos. Então é sobre o quê? É sobre o que já mudou, eu disse. E o que não dá para fingir que não aconteceu. Silêncio. Eu não consigo simplesmente voltar ao normal, continuei. Porque o normal incluía coisas que eu não sabia. E agora eu sei. Ela assentiu devagar. Eu entendo, mas dava para ver que entender e aceitar eram coisas diferentes. E eu também não consigo fingir que você não vai fazer isso de novo, eu disse. Aquilo pesou. Eu posso mudar, ela respondeu rápido, automático, mas eu balancei a cabeça. Eu não estou dizendo que você não pode. Estou dizendo que isso não depende só de você falar. Silêncio. Depende de comportamento, de tempo, de consistência. Ela ficou quieta. E, principalmente, de você lidar com o que te levou a fazer isso. Ela respirou fundo. O medo. A resposta veio imediata, e pela primeira vez completamente direta. Eu assenti. De não saber. De ser surpreendida. De perder controle. Ela continuou. Como se estivesse finalmente colocando em palavras algo que sempre esteve ali. Eu sempre precisei saber das coisas antes, ela disse. Sempre tentei antecipar. Evitar problema. Evitar dor. Aquilo fazia sentido, mas não justificava. Isso te fez ultrapassar um limite, eu respondi. Ela assentiu, sem discutir. Eu não sei ser diferente ainda, ela disse. Mas eu sei que isso que eu fiz não funciona. Silêncio. Mas agora diferente. Mais claro. Mais honesto. Então você precisa decidir, eu disse. Ela me olhou. Decidir o quê? Se você quer uma relação ou controle. A frase ficou no ar, pesada. Porque não dava para ter os dois. Ela desviou o olhar, pensando. Eu quero a relação, ela disse depois de alguns segundos. Eu assenti devagar. Então você vai ter que aceitar o risco. Silêncio. Risco de quê? De não saber tudo. De não ter certeza. De confiar sem prova. Ela ficou quieta. Porque aquilo era exatamente o oposto do que ela fazia. E você? Ela perguntou. O que você quer? A pergunta veio direta. Sem defesa. Sem desvio. Eu pensei por alguns segundos. E respondi com calma. Eu quero paz. Ela franziu levemente a testa. Paz? De não sentir que estou sendo observado. De poder pensar sem alguém ler. De poder decidir no meu tempo. Silêncio. E do jeito que estava, isso não existia. Ela assentiu, devagar. Eu tirei isso de você, ela disse. Tirou, sem suavizar, sem amenizar, porque era verdade. Silêncio. Longo, mas necessário. Então, o que acontece agora? Ela perguntou. E aquela pergunta era o ponto final, porque não dava mais para empurrar, nem para deixar indefinido. Eu respirei fundo. Agora, a gente para. Ela me olhou na hora. Para? Sim. A gente precisa de espaço. Tempo. Distância. Silêncio. Mas agora pesado. De verdade. Isso é um término? Ela perguntou, a voz mais baixa, mais frágil. Eu pensei por um momento e respondi com honestidade. É uma pausa, com a chance de não voltar. Ela fechou os olhos por um segundo, mas não chorou. Não discutiu, só assentiu, porque no fundo, ela sabia. Sabia que aquilo não era uma decisão impulsiva. Era consequência. Eu entendo, ela disse. E pela forma como falou,
parecia verdade. Não aceitação completa, mas entendimento. E isso já era muito. A gente não brigou, não teve cena, não teve tentativa de convencer. Só acabou, de forma direta, sem drama, mas com peso. Nos dias seguintes, o silêncio foi estranho, diferente, porque pela primeira vez em muito tempo, não tinha ninguém tentando antecipar meus pensamentos, ninguém reagindo antes de eu falar, ninguém acessando algo que eu ainda nem tinha decidido. E aquilo foi leve. Estranhamente leve. Não porque eu não sentia falta, mas porque eu sentia algo que não existia antes. Espaço, real, sem interferência, sem vigilância. E, com o tempo, uma coisa ficou clara. O problema nunca foi só a invasão. Foi o que ela representava. A falta de limite, a necessidade de controle e a incapacidade de confiar sem confirmação. E isso não se resolve rápido. Não se resolve com conversa, nem com promessa. Se resolve com mudança real. E, às vezes, essa mudança precisa acontecer separado. Porque, quando alguém ultrapassa certos limites, não é só a relação que quebra, é a forma como você se sente dentro dela. E isso, uma vez quebrado, não volta simplesmente porque alguém quer. No fim, eu entendi algo que não era óbvio no começo. Nem toda relação termina por falta de sentimento. Algumas terminam porque falta algo mais básico: respeito pelo espaço do outro. E sem isso, não importa o quanto exista conexão, ou história, ou intenção. Porque, no fundo, ninguém consegue ficar onde não pode nem pensar em paz, sem o risco de alguém descobrir antes mesmo de você decidir o que aquilo realmente significa. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.